Você sente que constantemente, em lugares novos que você frequenta, as pessoas não te respeitam e você não sabe o porquê? Pode ser vários fatores, mas um que com certeza pode contar bastante, independente de onde você vá, é a confiança. Muito mais especificamente, parecer confiante. Parecer confiante é essencial, porque a aparência é tudo. Claro que não tudo literalmente, mas muitas vezes parecer é ser. Então mesmo que você não seja verdadeiramente confiante, parecer confiante vai te ajudar a ser confiante aos poucos, porque você vai estar agindo como tal. E vamos aprender isso através de linguagem corporal e embasamento teórico através de obras. E vamos usar Batman como exemplo, que é um dos meus super-heróis favoritos e que certamente é um especialista em como demonstrar confiança. E vamos usar ele apenas como ilustração. Vamos nos basear em obras reais. Eu sou Rodrigo Fortes e essa é a Academia do Carisma. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal e me siga no Instagram. O Batman basicamente tem aquele jeitão dele que parece que ele sempre sabe o que está fazendo. Você olha como espectador e pensa, pô, o Batman é um cara absurdamente massa, legalzão, ele parece que sempre sabe o que está fazendo. Mas a gente não sabe o que se passa na cabeça dele. A gente não sabe se ele realmente está confiante ou se ele só parece. E esse que é o ponto. Nem sempre as pessoas, na verdade nunca, as pessoas vão ser capazes de ler a sua mente. Elas não vão conseguir ler o que você está pensando, a menos que seja um Vitor Santos metaforando da vida. Aí você não tem escapatória, meu amigo. Mas no geral, nem todo mundo é o metaforando e não vão saber o que você está pensando. Então o Batman parecer confiante normalmente é o suficiente para que ele imponha esse respeito. Porque se ele parece confiante, as pessoas vão olhar pra ele e vão julgar o que elas estão vendo, não o que ele tá pensando, não tem como saber. E pra você parecer confiante, você não precisa falar algumas palavras específicas, você não tem que falar de um jeito tal, você simplesmente precisa mudar a sua linguagem não verbal. A linguagem não verbal, que está incluso tanto a linguagem corporal como a sua própria expressão facial, são aproximadamente 93% da sua comunicação, e só aproximadamente 7% é a falada. Ou seja, a sua linguagem não verbal, vulgo corporal e expressão facial e jeito de agir contam muito mais do que você falar algo específico que vai te parecer confiante. E é por esse motivo que aquelas coisas como você precisa atacar as pessoas que te desrespeitam, você precisa falar tal frase pronta, não funcionam. Porque é cientificamente inválido você tentar mudar 7% da comunicação, sendo que 93% é corporal e não verbal. Vamos utilizar dois livros como base, que é O Corpo Fala, que é um livro bem básico de linguagem corporal. Se você quer estudar sobre o assunto, recomendo que você leia, porque ele é o inicial do inicial. E vamos usar um mais avançado, que se chama Winning Body Language, de Mark Bowden, que estuda mais aprofundado como você utiliza na prática a linguagem corporal para vencer negociações, para parecer mais confiante. A primeira estratégia que o Batman usa, e essa que é uma das que a gente percebe no Winning Body Language, que estuda mais a fundo os nossos antepassados como linguagem corporal, é movimentação devagar. O Batman, ele se mexe devagar, ele fala devagar, ele gesticula devagar, ele não tem pressa para as coisas acontecer. Não é à toa que nas interrogações, nos interrogatórios no geral, ele parece sempre calmo. E mesmo quando ele explode, você pensa que, mesmo ele com raiva, ele parece calmo, digamos assim. Ele parece estar no controle de tudo. E isso é um sinal muito claro de confiança. Por quê? Utilizando o exemplo animal da linguagem corporal, é muito comum você ver em predadores como leões, tigres, lobos, serpentes, tubarões, e a lista vai. Eles se mexem devagar. Entenda bem que se mexer devagar não é andar devagar, não é deixar a presa correr. É movimentos suaves, devagar, sem muita pressa. E isso é um sinal claro de predador. Enquanto o predador se mexe mais devagar, a presa, como um cervo, ele se mexe bem rápido. Ele olha pro lado, olha pro outro, olha pra cima, olha pra baixo, mexe pro lado da cabeça, mexe pro outro, corre, sai correndo, mexe bem rápido a pata, come rápido, faz isso, faz aquilo. Por que eles fazem isso? Porque a presa, ela precisa estar alerta o tempo todo para fugir do predador. E é por essa razão que, até hoje, o nosso DNA nos condiciona a enxergar comportamentos como se mexer devagar, como comportamentos de predadores. E é por esse mesmo motivo que quando uma pessoa está nervosa, é muito comum ela gaguejar, ela gesticular rápido, ela ficar tensa, os ombros dela ficarem tensos, o gesto dela ficar bem rápido, ela ficar bem desse jeito mesmo. Porque isso é um comportamento de presa que está com medo de ser atacada. E é por isso que ela não parece confiante. Por isso que o Batman parece confiante.
Então, se mexer devagar é uma qualidade, uma característica de confiança de um predador, porque ele sabe que vai conseguir pegar a presa. Ele tá tranquilo, ele vai com calma. E é assim que você parece mais confiante. Você fazer isso na prática é algo bem simples, basta você se mexer mais devagar. Não entenda errado, não é para você ser uma tartaruga também, você não precisa ficar demorando anos para andar, para tentar parecer confiante, não é assim que funciona. Você mexer devagar é simplesmente falar com mais calma e gesticular mais devagar, sem exagerar. Tudo que eu tô falando aqui deve ser utilizado na medida do bom senso. Você não vai ver o Batman falando bem devagar e se mexendo assim, porque isso já não passa mais um respeito. Isso aí já parece que você tá sob efeito de narcóticos. Você vai ficar parecendo o João Frango. João Roberto, mas na intimidade, João. Então basta você gesticular mais devagar. Você evitar ficar batendo a perna quando você está nervoso. Você evitar ficar falando muito rápido demais assim, a ponto de você começar a gaguejar as coisas. Fala mais devagar, mas também não exagera. Claro, se você já tem um hábito de falar mais rápido, não tenta mudar isso. Mas só evite parecer nervoso. O se mexer devagar indica confiança justamente porque ele transmite uma certa calma em relação à situação. Imagine que você está numa entrevista de emprego. Se você fica olhando para os lados, se você fica se coçando, batendo a perna, coçando a cabeça, ajeitando o cabelo, fazendo isso aqui, olhando para o lado, olhando para o outro, fazendo pergunta, gaguejando, você não vai transmitir profissionalismo nem confiança. Então, o primeiro passo, se mexa devagar. O segundo passo é clássico de linguagem corporal que eu sempre falo. É mencionado tanto no Corpo Fala como no Winning Body Language. E é algo clássico do Batman, principalmente do Batman em relação aos outros heróis. Claro que todo mundo faz, mas o Batman eu acredito que ele faz melhor, que é a postura de confiança. Como eu falei no começo do vídeo, é melhor você parecer confiante do que você ser, mas não parecer. Isso porque, de novo, ninguém vai conseguir ler sua mente, ninguém vai saber o que você está pensando. Então, o seu corpo, a sua aparência, o que você está falando, como você está agindo no geral, vai dizer muito sobre você. E a linguagem corporal de confiança é o principal ponto que deve ser um comportamento automático na sua comunicação, que basicamente são divididas em 3 pontos principais. O primeiro ponto é a coluna ereta. A coluna reta diz muito como você está encarando a situação atual. O Batman sempre está reto. Preste atenção em todo momento, ele sempre está naquela mesma posição, porque isso é um sinal instintivo de confiança. Você talvez pode não perceber, mas você pensa, eu sempre estou com a coluna reta, mas você não está. Se você prestar atenção, a cada momento que você vai ficando inseguro, o seu corpo naturalmente vai ficar entortando a coluna e se encolhendo. É automático, o seu corpo reflete o que você está sentindo. Então por isso você tem que ficar muito atento no começo, até que isso se torne um comportamento automático. O segundo ponto são os ombros para trás, que ao mesmo tempo deixam o peito para fora. Isso aqui é a famosa posição de confiança. E se você ver essas imagens que estão aparecendo na tela agora, são aquela pose clássica de super-herói. Claro que ter um corpo cheio de músculos ajuda bastante, mas caso não seja o seu caso, basta alterar a coluna e colocar o peito levemente para fora para que você ao menos pareça que está tranquilo e sabe o que está fazendo. Mas também não exagera, não coloca o peito lá pra fora e o ombro lá pra trás, a coluna lá pra trás, pra que você fique parecendo o Larry do Bob Esponja, ou você pareça um galo. Isso chega a ser engraçado, então muito cuidado para você não fazer isso. Sempre fique numa postura correta e se olhe no espelho quando você fizer isso, porque isso vai te dar uma base legal. Veja imagens. E o terceiro ponto para a postura de confiança é o queixo na horizontal. Como assim? É muito comum, na postura de insegurança, você se encolher, ombros caírem, coluna entortar e o queixo cair, você olhar para baixo. O oposto disso já é você se abrir um pouco mais, você olhar para cima, você colocar o peito para fora. Mas muito cuidado com o queixo. Você erguer demais o queixo é sinal de afronta, de desafio. Se você prestar atenção, na maioria das brigas de xingamentos, é muito comum a pessoa que está com mais raiva e mais desafiadora levantar o queixo, ficar meio que mostrando o pescoço, levantando lá em cima o queixo. Isso é um sinal de desafio, não faça isso. O queixo para baixo é insegurança, o queixo excessivamente para cima é desafio. Então o queixo na horizontal seria o meio termo. Você é uma pessoa que está segura, você não está afrontando ninguém, mas você também não é uma pessoa que está para baixo. Mantenha essa postura no geral, que você vai aumentar a sua confiança, ao menos na aparência, mas aos poucos também na vida real, muito. Preste atenção nesses super-heróis, em que eles precisam passar uma imagem de poder. Os próprios criadores dos heróis jamais fariam eles com posturas ruins, porque não é essa a mensagem que os heróis passam. Os heróis passam uma mensagem de confiança, de proteção, de que eu cheguei aqui,
e eu estou aqui para te proteger. E eles fazem isso através da postura de confiança. Como você confiaria num herói que aparentasse desse jeito, todo torto, todo encolhido? Não é assim que funciona. Então a linguagem corporal de confiança é essencial para você parecer extremamente confiante, mesmo não sendo. O terceiro passo, e essa não é tanto uma linguagem corporal, mas sim uma não verbal, é o contato visual. O Batman faz isso, só que de uma maneira um pouco exagerada. Então a gente vai utilizar o Batman como exemplo, mas não imite ele nesse quesito. O Batman usa o olhar fixo. O olhar fixo é aquele olhar que ele olha fixamente para o olho da pessoa. E isso é extremamente intimidador e desconfortável. Mas a intenção dele é essa. Ele tá olhando pro cara, ele quer deixar ele o mais intimidado e mais desconfortável possível. Ele quer mostrar, a gente não tá aqui para conversar. A gente não tá aqui para ser amiguinho. Essa é a mensagem que ele passa. Mas usando o meio termo disso, que seria você olhar pro olho da pessoa, mas não olhar fixamente, indica confiança. Experimenta conhecer uma pessoa que ela fala com você e ela nem olha nos seus olhos. Ela olha assim para baixo, ela olha pro lado, mas ela sempre evita olhar diretamente nos seus olhos. Você pode pensar duas coisas sobre essa pessoa. Uma, ela não te considera, ela não tá interessada em você, porque olhar é interesse, então ela nem tá interessada em você, ela só tá te tratando assim como um Zé Ninguém. Então você vai ficar com raiva, assim, você vai ficar com desprezo da pessoa. Ou pode indicar insegurança, a pessoa é bem insegura, fica olhando para baixo direto e não tem confiança suficiente para olhar nos seus olhos, para olhar o seu rosto, a sua expressão, a sua aparência. O olhar indica tudo isso. Então a pessoa no olhar acaba sendo uma coisa muito chata. Então treine aos poucos olhar nos olhos das pessoas. Uma estratégia que eu fiz quando eu tinha muita dificuldade de fazer isso era olhar para um olho e depois olhar para o outro e depois olhar para cima ou para o lado para meio que dar a entender que eu estou pensando no que eu vou falar, mas nunca fica olhando diretamente nos olhos sem parar, mas também não fica toda hora desviando o olhar como se você estivesse fugindo do assunto, fugindo do olhar da pessoa. Isso é uma situação clássica de insegurança. Então, alterando essas três coisas, você certamente vai parecer mais confiante, muito mais do que qualquer palavra que você fale ou frase pronta. Lembre-se, a confiança vem muito mais de você parecer confiante através da linguagem não verbal do que você de fato ser. Você vai se tornar confiante à medida que você for fazendo essas coisas e também for colocando a cara em prática, for conversando com mais gente, for realmente se desafiando, saindo da sua zona de conforto. Isso dá confiança. Mas, se você não fizer nada, nada muda. Gostou do vídeo? Clica no gostei. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o personagem ou situação ou conteúdo para analisar. É isso aí, até a próxima.